E nessa videoaula a gente vai falar de maneira rápida e prática e direta sobre as orações subordinadas. Eu vi uma turminha aí no meu canal perguntando sobre subordinadas, se elas só podem ser substantivas. Outros perguntando se elas só podem ser adjetivas e algumas dúvidas quanto às adverbiais. Então eu montei esse quadro. A gente pode acompanhar aqui as subordinadas podem ser substantivas, subordinadas. Elas podem ser substantivas. No caso de substantivo, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Ela pode ser adjetiva, aí ela será restritiva e explicativa, e ela pode ser adverbial, que pode ser todos esses 9 casos aqui. Eu vou falar de maneira rápida e resumida, para esse vídeo não ficar grande, e a gente tem essa matéria discutida em outras videoaulas minhas, então não há necessidade de dar muita ênfase nisso. Isso aqui é para recordar e para frisar bem a matéria. Oração subordinada, tem uma definição aqui que eu vou deixar lá no site. E aqui eu coloquei, as orações subordinadas são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Antes da classificação, você deve encontrar a oração principal. Então, no caso das orações subordinadas, antes da classificação, você deve encontrar a oração principal. Se você não encontrou a oração principal e é um período composto, o que pode ser então? Oração coordenada. Ela não vai ser subordinada. Porque subordinado indica dependência, coordenado indica liberdade. Se você não encontrar a oração principal, quer dizer que ela não é subordinada. Orações subordinadas substantivas. Vamos começar aqui, olha. Oração subordinada substantiva subjetiva. O que ela quer dizer? Quer dizer que ela é um sujeito da oração principal. Percebe-se que ele está inseguro. Que ele está inseguro é a oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce a função de sujeito da oração principal. Que é percebido? Que ele está inseguro. Então, a oração subordinada está destacada aqui. Segundo, oração subordinada substantiva objetiva direta. Perguntei qual seria o seu plano. Perguntei. Quem é que eu perguntei? Eu. Então, o sujeito elíptico está aqui atrás do perguntei. Perguntei o quê? Qual seria o seu plano? Então, essa é a oração subordinada substantiva objetiva direta, em relação ao período anterior. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Meu pai insiste em que eu estude. Eu vou demarcar esse período aqui. Vou observar que esse período ele começa com preposição. Então, meu pai insiste. Insiste em quê? Quem é que insiste? Meu pai, sujeito. Insiste em quê? Em que eu estude. Então, em que eu estude, começado com preposição, exerce a função de objeto indireto da oração principal. Embaixo. Oração subordinada substantiva completiva nominal. O povo tem certeza de que nada vai melhorar. De que nada vai melhorar é a oração subordinada. O povo tem certeza. Quem é que tem certeza? O povo tem. Tem o quê? Certeza, objeto direto, certeza, substantivo abstrato, e aí certeza de quê? De que nada vai melhorar. É a oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela é preposicionada e é ligada a um substantivo abstrato, então por isso que é classificada como completiva nominal. Completiva nominal em relação à oração principal. Oração subordinada substantiva predicativa. O ideal é que nos tornemos amigos. Eu vou parar aqui depois do verbo de ligação, vou marcar. A oração subordinada substantiva predicativa, ela é caracterizada pelo verbo de ligação aqui e uma conjunção aqui. Então, o ideal é verbo de ligação, que nos tornemos amigos, é o predicativo. Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa em relação à principal. E por último, a oração subordinada substantiva positiva. Helena apenas desejava uma coisa, 2 pontos, que fosse muito feliz com a sua família. Então, depois de 2 pontos, eu tenho um aposto. Um aposto explica. E quando eu vou explicar em relação à oração anterior. Então, a oração subordinada substantiva apositiva. Beleza, agora vamos para as orações subordinadas adjetivas. Eu só tenho 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. Eu tenho a que explica, que vem entre vírgulas, e tenho a restritiva, que vai restringir. Como é que eu vou saber a diferença de uma para outra? Vamos lá. São Paulo, que representa a metrópole brasileira, sofre com problemas de toda a ordem. Período principal, São Paulo. Vou colocar aqui em negrito.
e sublinhado. São Paulo sofre com problemas de toda a ordem. Agora eu vou destacar a adjetiva e vou colocar aqui em vermelho, só para você ter uma ideia. Olha, então, São Paulo sofre com problemas de toda a ordem. Eu estou explicando qual é que é de São Paulo. Ah, quem é São Paulo? Representa a metrópole brasileira. Então, estou explicando um termo anteriormente citado. Ok? Então, eu tenho que representa a metrópole brasileira, explicando São Paulo. Oração subordinada adjetiva restritiva. Eu vou restringir. Eu vou colocar os cachorros, vou destacar essa daqui e vou destacar essa daqui. Então, a oração principal é: os cachorros foram tosados ainda há pouco. Todos os cachorros foram tosados ainda há pouco? Não, não foram todos. Somente aqueles que são peludos. Então, nesse caso aqui, eu tenho um caso de restrição. Eu estou sendo bem objetivo contigo. Olha, não são todos os cachorros que foram tosados ainda há pouco. São apenas aqueles que são peludos. Então, nesse caso aqui, existe uma restrição. Não estou explicando os cachorros. Aqui em cima eu estou explicando São Paulo. O que é São Paulo? O que é esse termo que representa a metrópole brasileira? Embaixo eu estou falando, os cachorros não são todos, são apenas aqueles que são peludos. Então, embaixo eu estou restringindo. Beleza. Orações subordinadas adverbiais. As orações adverbiais, elas têm a função de adjunto adverbial referente à oração anterior. Então, a gente vai fazer o seguinte. Oração subordinada adverbial causal. Então, eu vou pegar aqui, vou marcar e vou falar o seguinte. Esse lance aqui é a causa da oração anterior. Então, as ruas ficaram alagadas. Qual é a causa desse alagamento? A chuva foi muito forte. Então, qual é a causa das ruas terem ficado alagadas? Então, oração subordinada adverbial causal. Segunda, oração subordinada adverbial consecutiva. Vou demarcar aqui pela conjunção. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Qual era a consequência de ter uma fome tão grande? Comer com casca e tudo. A consequência dessa fome, dele estar com tanta fome, tão esfomeado, era comer com casca e tudo. Portanto, oração subordinada adverbial consecutiva. Próximo, oração subordinada adverbial final. Então, eu vou demarcar isso aqui. Aproximei-me dela. Com qual finalidade? Então, a outra oração, oração subordinada, ela vai te dar a finalidade da oração principal. Então, aproximei-me dela a fim de que ficássemos juntos. Então, ela vai ter a finalidade da oração principal. Próximo, oração subordinada adverbial temporal. Quando você foi embora, chegaram outros convidados. Então, esse quando aqui, ó, joga para tempo. Então, é o tempo da oração principal. Chegaram outros convidados. Quando? Qual que é o tempo? Quando você foi embora. Poderia quando você chegou, quando você se ausentou, quando você sumiu, quando você caiu. Mas aqui colocou quando você foi embora, mas marcado pelo quando, você tem que deduzir que é uma oração subordinada adverbial temporal em relação à oração principal. Lembrando-se que eu marquei todos aqui, tá? Somente as orações subordinadas, com exceção da oração adjetiva que eu coloquei as duas, né? Marcadas, que eu coloquei a principal e a subordinada. O restante eu marquei apenas as subordinadas. Oração subordinada adverbial condicional. Então, beleza. Qual é a condição de não sair? A minha permissão. Então, a oração subordinada adverbial condicional, ela estabelece uma condição para a oração principal. Olha só, você não deve sair sem a minha permissão. Então, é essa a condição dada para a oração principal. Oração principal adverbial concessiva. Concessiva, eu tenho duas ideias contrárias que se suportam. Olha só que legal. Embora fizesse calor, levei agasalho. Então, a situação principal, levei agasalho, beleza.
embora fizesse calor. Essas duas ideias, elas não batem muito bem, fazer calor e levar agasalho. Mas eu coloco embora aqui na frente e ela entra como oração subordinada adverbial concessiva. Embora eu tenha um termo, eu posso aceitar outro. Oração subordinada adverbial comparativa. Eu vou comparar uma com outro. E ela tem que começar com uma palavrinha que insinue comparação, como no caso aqui, como. Poderia ter tal qual. Então, ele dorme como um urso. Eu estou comparando um termo da oração subordinada com a oração principal. Lembrando que eu tenho que ter esse conectivo aqui de comparação. Oração subordinada adverbial conformativa, que vai conforme alguma coisa. Fiz o bolo, conforme ensina a receita. Então, a oração subordinada adverbial conformativa, ela manda uma situação que foi feito a oração principal conforme algum lance. Que lance que foi esse? Fiz o bolo. Você fez o bolo baseado em alguma coisa? Sim, conforme ensina a receita. Então, conformativa, jogando para a oração principal. E por último, a oração subordinada adverbial proporcional, que indica proporção. Então, eu vou marcar aqui e vou perguntar para a oração principal. Acertávamos mais questões. Como e quando a gente acertava mais questões? Qual que é o parâmetro que você pode estabelecer em que a gente acertava mais questões? A proporção ou a medida que estudávamos. Ou seja, não era simplesmente acertar mais questões do nada. Tinha um lance calculado proporcionalmente, que era a proporção que estudávamos ou a medida em que estudávamos. Ok? Bom, nessa videoaula que foi super rapidinha, foi só para dar uma recordada mesmo, porque tem uma galerinha que está pedindo, que está misturando. Eu dei uma explicada rápida nesse quadro. Eu vou disponibilizar esse material lá no site. Por favor, vai lá, copie esse material, imprima esse material e coloque aí no seu caderno. Nas outras videoaulas eu tenho tudo explicadinho, tudo separadinho, subordinada, adverbial, tá tudo arrumadinho. Nesse aqui eu misturei e fiz rapidinho só para a gente dar aquela recordada, né, para a gente dar uma revisada e não ficar muito distante da matéria, porque às vezes a gente pega tudo separado e quando junta fica meio confuso, beleza? Então como é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou clicar no nirvanaatomico.com.br, vou chegar lá no meu site, e aqui você vai encontrar tudo arrumadinho. Vou colocar aqui em cima já para você a questão discutida na videoaula. Beleza? Por favor, eu lhe peço, inscreva-se no meu canal, dá uma força, divulgue para os seus amigos, para a gente continuar sempre crescendo. E a gente se vê na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários para mim, tá? Então, um beijão, bom estudo e até a próxima aula.